É? Se ela não vier ter 15, leva lá para baixo, porque 15 é o voluntariado dela. É isso. É que eu deixo lá, eu deixo lá para ela. Vai ajudar. Deixa eu obrigado. Muito boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a frustração cosmoética dentro da psicossomatologia, que é o ato de negar de modo precipitado alguma realidade com assodamento, sem maiores pesquisas, incorrendo em mal-entendido pessoal, contudo, ao fim, tornado reconfortante e instrutivo ao modo de lição na estrada do aprendizado terrestre, evolutivo e incessante. Então, é a frustração cosmoética, a frustração pessoal, a frustração ideológica, a intraconsciencialidade, a ambiguidade de sentimentos, a autoinsegurança, a ilogicidade, a insatisfação, a irrealização, o ectopismo intelectivo, a ineficácia, a precipitação, a dispersão mental, a impulsividade, a impaciência, a ansiedade, o constrangimento, o erro de cálculo. Agora, o remapeamento dos achados, a revisão dos autoconceitos anacrônicos, o ato de abrir mão, de ter sempre razão. Agora, nós, na taxologia, nós mostramos 3 fatos, ou 3 categorias de frustrações cosmoética diversificada. Para a pessoa entender bem isso, é só ler aqui nessa parte da argumentologia, taxologia, 1, 2, 3. A experiência da frustração cosmoética pode ocorrer com toda consciência ansiosa ou precipitada na interpretação dos fatos e parafatos, constituindo, ao final, valiosa lição evolutiva. Você já vivenciou algum fato interpretável como sendo a frustração cosmoética? Nesta ou noutra dimensão existencial? Agora, eu quero dizer que esse é o verbete 1241, tem 4 páginas, 46 logias e 7 máximas. A palavra proveitosa na 7ª linha da fatologia está com a letra mais. Aí na interdisciplinologia está faltando a palavra ressexologia, que foi colocada no original. E aqui também, lá na frustração cosmoética geopolítica, está bairro da Cognópolis. A turma aí, usando mais, é bairro Cognópolis, não precisa de poldar. Só para mostrar essa realidade aí, como está a situação hoje. Agora, nós estamos aqui com algumas perguntas já. Estou estudando sobre atitude, postura, conduta. São sinônimos? Como diferenciá-las? Qual a relação das atitudes, postura e condutas com o comportamento e o temperamento? Olha, isso aí é uma coisa difícil, problemática, sofisticada, complexa. Processo de conduta e comportamento é um problema que tem até uma ciência, que é a etologia, que é o processo do ethos. Agora, seria bom, se você está estudando, estudar bastante a sociologia, a antropologia, as reações da psicologia, as reações pessoais que a psicologia estuda, e os posicionamentos também sociológicos da política das pessoas. Com isso, então, nós vamos ver o processo de atitude, postura e conduta. O problema todo é ver se tem cosmoética no modo da pessoa agir, na manifestação pensênica dela. Isso aí é que é o mais importante nessa questão de atitude, postura e conduta. Às vezes, conforme a situação, tudo isso pode ser um sinônimo, sim, é um processo, às vezes, de semântica, que depende da abordagem e o tema e a condição. Outra pergunta. Minhas irmãs sempre estão fazendo trabalhos na Umbanda para ajudar a família, e eu percebo que de tempo em tempo sempre ocorrem muitas brigas na família. Já falei muitas vezes para elas que pode ser devido a isso, mas nem querem saber ou ouvir sobre isso. Falam que se a minha vida está bem é devido a esse trabalho que elas fazem, pois fazem 9 anos que não tenho mais contato com Umbanda, nem falo com elas a esse respeito. A questão, será que esses trabalhos prejudicam a família?
E teria alguma coisa que eu pudesse fazer para que elas percebam o erro que estão incorrendo? Olha, isso aí é difícil, porque geralmente essas pessoas tornam-se fanáticas devido ao assédio. De modo que é difícil se mexer com isso. Agora, você é parente, mostre as coisas pelo bom exemplo, pelos fatos do dia, aquilo que possa ajudar, sempre vai colaborar, sempre vai ser bom. Eu estou aqui com o jornal da ARACê, que acabou de sair, e que traz o laboratório da ARACê, que atinge 5.000 experimentos, e tem as pontuações laboratoriais. E tem aqui também um trabalho extenso, de muitas páginas, sobre a metodologia eletiva, o perfil conscienciométrico da perfilologia. Um ensaio realizado na eleição do Comitê Gestor da ARACê para o triênio 2009-2012. É muito interessante, quem está estudando gestão, empreendedorismo, processo de executivo qualquer, dá uma lida nisso aqui, que tem muito detalhe interessante. É o maior que eu já vi até agora, que nós já fizemos. Vale a pena ver. O Jornal da ARACê acabou de sair. É o ano 8, número 73, abril de 2009. Né? É de abril, ele corresponde a abril. Agora, eu estou aqui também com isso, que eu achei lá no shopping JL ontem, sobre a Maratona Sesc de Arte Sequencial. Aqui tem Sesc, Ideal, Confor, a Nobel, tem várias pessoas patrocinando o assunto. Agora, na questão aqui, ó, tem a palestra do Pedro Marcelino, Graphic Novel, Quadrinhos para Adultos. Palestra do Rodrigo Guedes, Semiótica Aplicada aos Quadrinhos. E tem mais outros temas, inclusive o Cine Debate sobre o Will Eisner. De modo que quem se interessa por quadrinhos e o processo da arte sequencial, como é chamado hoje, a quadrinhologia, como eu chamo, vale a pena ver essa maratona do Sesc. Agora, gente, eu queria chamar a atenção de vocês para, tem um nosso amigo aqui, que é o dono, proprietário, quem concebeu e cria e mantém a FitFoss. Minha mulher frequenta muito a FitFoss. Então, eu estou falando porque ele está ajudando a manter a saúde do povo. E ele é o nosso vereador. O nome dele é Sérgio Beltrame, que eu já conheço. E outra coisa, está falando que você dá o desconto para o pessoal do CAEC, é verdade? Ele é nosso vereador aí, um deles aí da cidade, trabalha muito aí, com o trabalho todo, de modo que vocês ficam sabendo lá. Ele tem uma cara de menino, vivo, né? Olha lá, a cara de jovem, está de acordo com a FitFoss, né? Até parece que ele deve fazer alguma ginástica lá, alguma musculação, algum trabalho, ou andar na esteira aeróbica, né? E o caso é esse, que ele está bem disposto. Mas olha, Arlindo, você então entendeu aí a frustração cosmoética. Você viu os fatos que eu estou mostrando, né? Estou mostrando tudo baseado em fatos daquilo que eu tenho experiência mais direta. Eu coloquei 3. A frustração cosmoética geopolítica. A pessoa antagônica à cidade de fronteira e, ao chegar a Foz do Iguaçu, conhecendo de perto em loco a cidade, inclusive o bairro Cognópolis, muda as próprias perspectivas e posicionamento. É um monte de gente que fala isso para mim quando vem para cá. Todos eles falam, não, a primeira vez que cheguei aqui eu fiquei com medo, cara de processo, os outros países, tudo junto, 10 minutos você está fora da fronteira, está em outro lugar, tem contrabando, tem um consumismo doido, é um processo de turismo, não sei o quê. Chega aí, a pessoa começa a ver. As primeiras coisas que a pessoa chega e fala assim, Bolas, como tem verde nessa cidade, né? Eu nunca tive num lugar com tanto verde. Não, aqui é a cidade do Tarzan. Não tem nada, não. É a cidade do Tarzan que eu falo. Mas fala. Eu queria voltar aqui para o título, Frustração Cosmoética. Queria entender melhor. Eu estava tentando entender melhor, porque isso já teve, há um tempo atrás, teve uma... Eu lembro que teve uma tertúlia, só não lembro do nome, que foi uma polêmica também por causa do nome. Aí eu fiquei pensando aqui, tentando entender melhor. Aí eu ia te perguntar, se cabe aqui a pergunta, para me clarear mais, o que seria a frustração anticosmoética?
A frustração anticosmoética. O problema todo é o seguinte: toda frustração que uma pessoa, por exemplo, cometeu um crime e depois ela se vê frustrada com isso, por exemplo, a pessoa suicidou, ela dessoma é a maior frustração que ela tem. Aqui não é uma frustração, entendeu? Anticosmoética, querendo ou não. Mas ela também é cosmoética, entendeu? Depende do modo de você interpretar. O processo todo é esse. Agora, eu gosto de colocar a palavra cosmoética para chamar a atenção sobre a moral da história. A ética no processo da frustração. É isso que eu entendi. Agora, colocar aqui frustração anticosmoética não é bem assim. Essa aqui é mais cosmoética, porque foi ótima. A pessoa meteu a cara, quebrou a cara e reconheceu. Ela é cosmoética. Vocês estão entendendo? Foi muito positiva. Porque a maioria das frustrações não são positivas. Elas são anticosmoéticas. É igual ao suicídio. Você entendeu a diferença disso? É o foco. É o foco, é o modo, a intenção, o que é que origina isso. Agora, o problema todo é esse. Na questão do suicídio, pensa só nisso. É a mega frustração. Outra coisa, uma pessoa ela só faz uma tentativa de suicídio, já entra nessa mega frustração. Eu já conheci muitas pessoas que ficaram totalmente estigmatizadas depois de uma tentativa de suicídio. Ninguém confiava mais nela. E a pessoa que veio me falar nisso, dentro do trabalho dela, tudo deu para trás, as coisas não foram a mesma, nunca mais foi a mesma coisa. Então, veja, uma frustração totalmente anticosmoética. Agora, veja, essa anticosmoética ela também não é boa, então, no fim, ela não se transforma na cosmoética? Você fala aqui na frase enfática da questão da consciência ansiosa ou precipitada, né? Então, é muito interessante, na autoobservação que eu faço, né, no dia a dia, certas atitudes, que é como bater com a cabeça na parede, você sabe qual vai ser o resultado, vai ser uma dor de cabeça. Então, você frear aquele movimento, que já se repetiu várias vezes, que você sabe que qual vai ser o resultado, é isso aí. E segurar e dar uma frustração. Mas essa semana nós falamos aqui sobre ansiosismo, né? Várias vezes, aliás. É a mesma coisa. Está dentro desse universo aqui. Valdo, na taxologia, o 2 ou 3, eu entendi, mas eu queria saber se já houve fatos aí desse 2 ou 3. A frustração, o 2, frustração cosmoética ideativa. A consciência antagônica aos calhamaços, escrito por esse autor, considerando como sendo radical. Ao acompanhar o parente em visita ao CAEC, observa as instalações de estudo e as atividades de pesquisa conscienciais e recicla os pensamentos a respeito da conscienciologia, começando a estudar as neoverpões. E outra coisa, tem gente que está me ajudando atualmente por causa disso, que passou por essa. Isso já aconteceu várias vezes. Ixi. Outra coisa, isso já acontecia quando eu publiquei o livro Projeciologia, a primeira edição. Isso aconteceu. Teve gente que achou ruim. E outra coisa, teve gente que falou que eu estava comprando o público a hora que eu dei o livro. Vieram me falar isso tudo na minha cara. Porque eu dei o livro, né? A livro, a edição. Aí eu falei assim, como é que eu vou entrar em contato com essas pessoas que nem sempre têm dinheiro para comprar um calhamaço? O jeito é dar o livro, que assim eu vou difundir o que eu preciso. O meu processo é de ideia, não é da minha pessoa. Mas agora veja, dá o livro, quando você dá, a coisa é pública, não tem jeito de esconder. Então eu vou fingir, falo assim, não, ele cobrou e dou um recibo para todo mundo, não recebo dinheiro de ninguém. Ninguém vai fazer isso, você tem que ser autêntico. Agora, isso tudo aconteceu com o Projeciologia já. E ele só tinha 928 páginas naquela ocasião. Hoje, esses maiores aí têm 1.584 páginas. Ele tem mais de 50% a mais. Agora, a terceira, frustração cosmoética visual. A consciência projetada ao ver pela primeira vez o serenão reurbanizador. Isso aqui tudo já aconteceu. Aconteceu, o cara via, e tinha gente que eu vi perto de mim, que torcia o paranariz a hora que via aquela situação. Daí a pouco, a energia com o processo, toda a pessoa começou a sentir direito e viu quem era. Porque ele era horrível. Está entendendo? Ele tinha uma cabeça para cá, assim, ó, toda alterada, com esse olho aqui maior do que o outro. Você está entendendo como é que é?
E uma cabeça bem de teratológica. Ele era muito teratológico, esse cara. Osvaldo, na página 50, em cima, é o último item, a frustrada automotivada. Você poderia explicar o que é isso? Como é que uma frustrada pode ser automotivada? A frustrada automotivada. O problema é o seguinte, é uma pessoa que recebeu a frustração, mas que com isso ela aprendeu de vida cosmoética, a lição que ela levou, e ela fica motivada para fazer pesquisa, trabalhar, investigar, pesquisar. O problema é esse. Agora, o homem e a mulher, tem os dois, hein? Tá certo? Falta aqui. Na 49, na paradoxologia. Sim. Você pode explicar esse primeiro, a perspectiva o binômio negativa? paradoxal, perspectiva negativa, realidade positiva, decepcionante. O problema todo é o seguinte, uma pessoa às vezes tem uma perspectiva negativa a respeito de alguma coisa, que é o que acontece com esse povo a hora que vê meu livro, ou que pensa em Foz, ou que vem aí. Então o que se passa? Isso aí é a primeira parte desse paradoxo, ou seja, ela é uma situação, vamos dizer, negativa, que é uma perspectiva, ela tem uma perspectiva negativa. Agora, depois, ela tem uma realidade positiva, decepcionante. Ela fica decepcionada consigo mesmo. E é terrível isso, é o que acontece mais. É a frustração. Aí, geralmente, uma pessoa dessa, quando me fala, eu falo assim, o que já ocorreu em outras áreas com você sobre isso? Quase sempre tem mais fato. Ela começa a investigar e ver, não, já aconteceu assim, isso já houve. Então eu falo assim, agora vê se você se emenda, para não cair numa quarta, numa quinta, numa sexta, numa décima. É o mata-burro, a pessoa já caiu tantas vezes, não aprende a lição. Agora que pergunta, poderia nos dizer seu pensamento sobre a filosofia de Ubaldi, o que o senhor pensa sobre a sua teoria da queda? Olha aqui, o problema todo, o Pietro Ubaldi, eu já falei aqui, a melhor coisa que ele tem está no livro O Sistema, que ele fala da realidade dele, que ele não entendeu direito, que ele fazia clarividência viajoura. Agora, sobre os processos da Igreja Católica, a queda dos anjos, essa tolice toda, eu acho isso tudo bobagem. Mas, do ponto de vista geral, se você for analisar, por exemplo, o processo da evolução, até um certo ponto, as pessoas arranjaram essa fantasia da queda dos anjos, que, em parte, parece, né? Porque existem as consciências mais evoluídas e as menos evoluídas. Então, parece que alguém, né, caiu. Então, alguns foram criados de alto nível e outros que não valem nada. Ou porque comeram a maçã, ou enfrentaram a cobra da Eva e viraram animais. Isso tudo é bobagem. Então, eu acho uma besteira danada. Agora, é uma besteira, como a maioria dos processos de dogmática religiosa, que eles arranjam uma fantasia, há um arquétipo, há um processo, por exemplo, aí de ilusão e de mito, há superstição envolvida no assunto, que eu acho isso tudo de vomitar, né? Eu sou contra o processo de dogma sobre todos os aspectos, acho isso horrível. Mas tem muita gente que gosta disso, inclusive gente da política, que às vezes também gosta de dogmatizar as coisas todas, né? Foi assim que o nazismo caminhou, né? Que não foi fácil. E outra coisa, a Igreja Católica ajudou demais e tentou de tudo quanto é jeito. O livro do nosso amigo aqui está falando sobre o bispo, o Hubble, que tentou fazer o casamento do nazismo com a Igreja Católica. Agora, quem é que não topou? Foram os nazistas. Porque a Igreja Católica queria. Vocês veem o que é a igreja, que droga que não é essa igreja. Tudo que é aqui. Certas coisas horríveis. Vale a pena até a gente ver aqui, só para vocês terem uma ideia, que está dentro desse pensamento aqui. Olha só. Aqui tem, inclusive, a ilustração do livro do Hubble, com a citação toda. Ele era o bispo. Então, aqui é o livro do homem, o bispo, estilo, caráter, tudo direitinho. E o livro dele, Fundamento
fundamentos do nacional-socialismo, que é o nazismo. Está entendendo? Agora, o nome dele era Alois, Alois, né, que seria em francês, mas no caso dele é Alois Hudal. Hudal, geralmente é H-U-D-A-L. Em alemão parece que o negócio lá era Hudal. Agora, o que se passa? Esse bispo, então, em 1900, foi antes da guerra, então, ele argumentou com Hitler, mostrou uma série de condições sobre o processo e queria fazer o casamento de uma coisa com outra. Agora, há muita coisa errada dentro do processo da igreja, e esse homem, explicando essas coisas, mostrou muita besteira e muita sujeira da própria igreja católica na época. Para vocês terem uma ideia. Em seu estudo da ideologia nacional socialista, Rudolf reconhecera várias compatibilidades fundamentais entre católicos e nazistas. Vocês estão entendendo? Quer dizer, eles eram irmãos gêmeos. Ambos tinham a crença comum na obediência cega à autoridade. Quer dizer, o dogma. É o dogma da igreja e o dogma da política. A noção nazista de o Führerprinzip, que é o líder príncipe, que é o maior de todos, não passava de uma versão secular da infalibilidade papal, que o Papa é o príncipe de todos, é o representante de Deus, é a mesma coisa, igualzinho o Führer, o Hitler. Agora, tanto nazistas como católicos revelavam aversão arraigada em relação aos judeus. Vocês sabem disso, né? A Igreja Católica sempre combateu. Depois eles começaram a doutrinar, criaram os judeus, os cristãos novos, que eram os judeus, aquele negócio todo. Você não estudou isso? Agora, então, veja. Rudolf observou que no século XIII, São Tomás de Aquino, em seu tratado de Regimine Iudeorum, quer dizer, do regime dos judeus, ou quanto aos judeus, que seria a tradução do latim, alertou para a tentativa dos judeus de dominar o mundo. Veja, isso é no século XIII. A Igreja Católica já combatia os judeus, lá naquela ocasião, muito antes dos nazistas. Agora veja, vocês vejam o que está acontecendo aí, ó, com esse processo atualmente do Papa, com esse problema todo. Então vocês vejam, isso aqui, ó, é fato, não tem jeito. Tem documento de tudo isso. Esses livros estão aí para quem quiser ver. Inclusive o livro do Rudolf, que está aqui com a foto dele e tudo, ele posando de bispo, ó, com a mão na barriga e a outra mão no joelho. Quer dizer, um negócio sério, com toda a tala dele, os processos todos sacerdotais da história. Agora, isso foi entregue ao Hitler em novembro de 1936 como parte de uma conspiração para dividir o movimento nazista. Aí ele foi chamado lá e eles conversaram. Esse cara conversou com Hitler e depois teve um representante do Rudolf que tentou convencer o Hitler durante horas, com o povo todo, para eles fazerem o casamento do catolicismo com a igreja. E quem não topou foi o Hitler. Sai dessa. Quer dizer, o Hitler também não ia com os católicos. Nos meus 23 anos como geólogo, sempre vivi o antagonismo de estar numa reunião em belo escritório na Avenida Paulista, outra grande capital, e poucos dias depois estar percorrendo locais de extrema pobreza material e espiritual. Tudo isso me traz uma dor profunda e tento, de alguma forma, ajudar de acordo com as minhas possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, isso me traz forças que me impulsiona para frente na minha evolução cosmoética, imaginando que isso servirá de experiência para que nesta e em outra vida eu possa contribuir para ajudar todos esses sofredores com quem estou tendo, sempre cruzando na minha vida atual. Certo? Você está certíssimo. Agora veja, você como geólogo, você já está ajudando os processos, mostra a realidade dessas coisas aí, isso tudo é muito importante. E outra coisa, se você quiser,
compareça aqui que eu vou te mostrar o que é um chakra da geoenergia, um chakra da terra, um chakra telúrico, que nós temos uma aqui no CAEC. Vem aqui que é só você andar no lugar, se você tem sensibilidade à energia, você vai sentir na hora o banho de energia que o local te dá. Isso chama chakra geológico, o chakra da terra. Quem estuda geologia, se passa por um chakra da terra e ele consegue estudar aquilo, vale a pena ver. E não adianta vir que não é a rua do amendoim, igual Belo Horizonte, que não tem nada de magnetismo, nem nada disso, não. A pessoa vai sentir banho de energia no corpo mesmo, que isso é do lado esquerdo de quem desce que vai para a holoteca. É só ver aquela estrada ali, junto à holoteca, onde nós construímos a holoteca, um dos motivos foi esse. É ver que chega até o rio, que a energia lá é diferente dos outros lugares. Esse é um dos motivos que eu vim para Foz, que aqui tem 7 tipos básicos de energias fundamentais. E a primeira energia que aparece é justamente essa, a chamada geoenergia, que é a energia da Terra. Antigamente se chamava isso de energia telúrica. Uma outra coisa, a gente tem que lembrar que nós estamos aqui bem no coração do aquífero Guarani, né? Isso também influi, porque esse planeta, em vez de chamar Terra, devia chamar a água, porque tem mais água do que terra até um certo ponto, né? Outra coisa, mencionado o estigma do sobrevivente ao suicídio, poderia comentar o estigma do sobrevivente ao diagnóstico psiquiátrico e o discreto preconceito daí decorrente? Olha, isso tudo acontece, essas coisas existem, mas o processo do descrédito do suicida não pode ser comparado com nada da medicina. O do suicídio é a pessoa que acabou com a própria vida, ou que tentou acabar. Agora, na medicina não, são as pessoas que estão tentando ajudar os outros através da medicina. E eu, por exemplo, eu já passei por tudo isso, o estigma, eu mesmo conto. Escuta só, você aí que perguntou, o nosso teletertuliano. Eu estou com 77 anos. Aos 28 anos, portanto, há 49 anos, eu tive um infarto. Esse infarto, então, eu nunca tinha tido nada antes de coração. Me deu uma hipertensão que eu tenho até hoje. Então, eu fui ver pela genética que era. Outra coisa, eu estava me formando em medicina, 28 anos. Já era dentista, já atendi os outros em consultório, em ambulatório, etc. Tal. Eu mesmo, antes da junta médica de professores da faculdade, que me atenderam, eu coloquei um nitroglicerina debaixo da minha língua e eu salvei o negócio do processo. Agora, recentemente, nós fizemos aí com esses aparelhos novos para ver meu coração. Você vê direitinho onde é que eu tive o infarto, que aquilo foi corrigido totalmente, não tem mais nada. Mas está o local, onde dá aqueles chutes, e a situação toda aqui. Que se uma pessoa hoje vê o coração dela, como é que funciona, até os médicos ficam impressionados com o próprio coração, porque aquilo é sem parar, o tempo todo está ali funcionando. E o sangue saindo e disseminando, indo de novo, indo de novo, indo de novo, indo de novo, e aquele negócio não para. Isso é impressionante. Então nós fomos olhar, ver direitinho que eu tive mesmo o infarto. Que está lá, uma parte clara que houve uma outra interseção. É como se uma costura se desfizesse, eles fizeram outra costura. O problema da circulação mostra isso direitinho no meu coração. Agora, o que é que se passa? Isso foi, portanto, há 49 anos. Naquela ocasião, eles falaram para mim, olha aqui, você tem que mudar a sua vida. Se você continuar assim, você vai durar uns 5 anos. Você quer durar uns 10, 15? Porque com 28 anos você tem infarto, e na sua família, sua mãe já tem tendência para o processo de hipertensão, essa coisa toda, você não vai durar muito, você tem que mudar a sua vida totalmente. Aí eu perguntei a opinião deles, eram uns 5 professores de medicina. Eu perguntei para eles, 3 eram favoráveis, porque eu não ia durar muito. Todos eles eu já enterrei. De modo que, vamos devagar, eles fizeram o que foi possível, me ajudaram. Agora, quem é o culpado, seja
Porque eu era workaholic, trabalhava demais, tive um infarto com 28 anos. Passava da conta. Depois disso, com toda a advertência do infarto, a advertência desses meus professores, o que eu fiz? Acertei minha vida, me organizei, me disciplinei, mudei certas coisas. Depois daquilo, nunca mais eu passei em Uberaba mais de 3 meses. De 3 em 3 meses eu viajava, para aliviar a tensão do processo, que eu atingia gente demais, era uma loucura a minha vida. Então, com isso, eu estou vivo, esse povo todo já morreu. Agora, eles estavam certos, mas eu também estou certo. Agora, quem acertou mais fui eu depois do infarto. Então, foi uma lição boa que a medicina me deu através desses professores, e foi uma lição boa que a própria vida me deu através do infarto. Se não fosse isso, antes de vir para cá, eu vi minha pressão. Está 136/65. Outra coisa, eu estou tomando atualmente 3 remédios. Está entendendo? 3. Quer dizer, um eu tomo de 12 em 12 horas e o outro de 24 em 24 horas. Dá 3 remédios diferentes para ver o processo da hipertensão na idade que eu tenho. Agora veja, essa minha hipertensão, ela é normal. Se ela fica entre 14 e mais ou menos 9, está tudo bem. Agora veja, quando eu vim para cá, estava 136/65. Então, essa média, se eu mantenho, eu estou bem disposto. Agora, devido a esses remédios, por exemplo, se a minha pressão vai para 11,9, eu já fico um pouco mais abobado, mais tranquilo demais. Você está entendendo? Então, isso tudo eu tenho que ver. Então, veja bem, esse processo de diagnóstico psiquiátrico e diagnóstico cardiológico, vamos devagar com isso. A medicina faz o que pode. Agora, nem todo mundo acerta. A situação é rara e humano est. Isso faz parte do serviço em qualquer profissão. Você poderia comentar as dissonâncias cognitivas naturais na junção das percepções físicas mais superficiais e das leituras energéticas mais profundas dentro desse contexto da frustração cosmética? Olha aqui. As dissonâncias cognitivas, elas só ampliam os processos das frustrações. Agora, o que é que se passa? Elas existem, um bom número delas, um alto percentual, devido ao processo da apriorismose, que são os preconceitos que a pessoa guarda dentro de si mesma, e ela já tem uma ideia preconcebida, às vezes através de um mito, de uma superstição, de uma simpatia, um problema então ilusório, e aquilo então prejudica a análise, a interpretação, a abordagem, aquilo que nós chamamos exegética, hermenêutica, analiticologia, quer dizer. Então, isso a gente tem que ver e examinar. Agora, o que eu vejo é o seguinte, esse processo que nós estamos estudando aqui, da frustração cosmoética, ajuda demais para as pessoas ponderarem o que se passa. E outra coisa, vocês não vão notar esse assunto todo dia em qualquer livro técnico aí sobre esse assunto. Isso não tem. Agora, eu, como sempre aqui, procuro falar do assunto e dar nomes aos bois. Eu mostro os fatos, o que está acontecendo, e analiso esses fatos. Em parte era isso que o Freud fazia, que o Jung fazia, que a turma da parapsicologia faz. Nós estamos analisando os fatos e fazendo a nossa interpretação, até um certo ponto é a maêutica. E é também, na discussão é a maêutica, e é também a hermenêutica, no processo de análise. Não é isso? De modo que a vida é essa. Agora, o que eu vejo é esse. As dissonâncias cognitivas, isso é difícil, a pessoa tem que estudar mais, ela tem que ver mais as coisas. E outra coisa, não ser precipitado. Nós trouxemos um verbete aí, não faz muito tempo, sobre o processo da autorreflexão. De quantas horas? O que vocês querem? Depois de 5 horas, uma pessoa fazer a reflexão, se ela não consertar, ela deve entrar num buraco, colocar uma pedra em cima e não dá endereço para ninguém, porque essa aí não tem saída. Ela se anulou temporariamente na evolução, não é isso? Mas olha, o que mais que tem vocês? Pode falar. Professor, na página 49, detalhismo, 5ª linha, tecnologia,
Qual que é? Página 49, Sim. Tetalismo. Tetalismo o quê? Isso, a quinta linha, tecnologia aqui. Tá A escrito. tecnologia, a técnica da holopaciência didática. Isso. É essa que eu tento mostrar para vocês e vamos dizer, mostrar o exemplo, dar um exemplo para vocês. Tem alguns que admitem que eu tenho uma certa paciência, né? Às vezes, não é isso? Então o processo é a holopaciência. A holopaciência é ter paciência com todo mundo. Então, paciência, por exemplo, com o mosquito, aquela, por exemplo, eu não sei se a gente pode chamar aqui de paciência, aquela que o Obama fez com o mosquito que apareceu, vocês viram aquela última dele? Que apareceu a ilustração, o negócio? Ele estava discutindo um negócio, e eles filmando a situação, aí veio um mosquito, então o que ele fez? Ele parou tudo e deixou o mosquito assentar, parece que foi na perna dele, não sei aonde. Na hora que assentou, ele deu um tapa, pá! O mosquito caiu morto. Então eles filmaram aquilo tudo, mostraram os detalhes do mosquito, você viu isso, né? De modo que, até que ponto que ele tem paciência, então falaram que ele é o super Obama, fizeram até um processo de computador, eu não sei se vocês chegaram a ver o filme, Super Obama, é o Superman, o Super Obama, tal, com o negócio todo agora, coitado. Eles colocaram as orelhas dele como se fosse asas para ele voar, porque tem as orelhas enormes, né? Então, tem orelha de abano, né? Então, o processo nosso é o seguinte, até que ponto que eu tenho paciência? Alguns acham que eu tenho, eu não sei até o ponto, mas essa holopaciência é com tudo, é com o mosquito, é com o vento, com a tempestade, com a aranha que entrou, por exemplo, aquela aranha que entra no meu escritório, que eu não sei como é que ela consegue, uma aranha desse tamanho, pretona, desse tamanho, sendo que tudo lá é fechado, de onde ela veio? Eu não sei, mas a gente tem que ter paciência. Então, a paciência, por exemplo, com os mosquitos, né, que a gente tem que ter. Pois é, não, rato, mas lá, lagartixa, isso faz parte do serviço. Eu sou uma casa de Tarzan, eu moro no meio do mato, e é de propósito, né? E é o que me ajuda, isso aí por causa da energia, né, a fitoenergia, que é fitoectoplasma, o processo é sério. Mas então você entendeu o que é a holopaciência? Você, por exemplo, você não me conhecia bem, você já está aqui há alguns dias. Eu tive paciência desde que você chegou até o momento? Então eu já tenho um certo crédito para perder a paciência com você. Com certeza. Vontade. Se ele me reconhece, tá certo? Agora, tem alguns aí que eu acho que eu já posso perder a paciência, né? Eu já tenho crédito. Tem crédito? Para equilibrar o processo. Tá certo? Obrigado. Professor Valdo, sim. Eu gostaria, na patologia, na linha 6, que o senhor falasse um pouquinho sobre a subestimação da realidade e o choque com a realidade benéfica inavaliada. Aonde que é que está isso? Na patologia, linha 6. O choque com a realidade benéfica inavaliada. É justamente a essência disso aí que está ocorrendo. A pessoa vem e não gosta de Foz, mas ela chega aí e vê as cataratas, a situação. Ela não gostava porque aqui é uma cidade fronteira. São pessoas que às vezes estão no interior que morrem de medo de qualquer coisa que sai fora daquela cidade. Nós chamamos isso de interiorota. É a pessoa que é do interior, da hinterland. Ela não sabe sair dali, ela tem muito priorismo, muita ideia fixa. Então, quando ela vem, e ela vê que a realidade não é assim, e começa a gostar de Foz, vê que aqui tudo é mais ou menos arrumado, que tem uma opção de coisa à vontade para a pessoa, tudo que ela quer tem aí à mão, tudo é verde, aqui ó, é verde o ano inteiro. Nós vivemos, ou você querendo ou não, em primavera, verão, tudo ao mesmo tempo, mas tem as 4 estações aqui, mas o verde não morre nunca. Você sabe que desde ontem que nós estamos oficialmente no inverno. Olha aí fora, você só vê coisa verde. Agora, Foz é assim, por todo lado. Isso é devido ao processo da mata, com o problema todo, o Parque Nacional do Iguaçu, com a situação toda. Então, aqui tem todas essas águas. A pessoa, então, tem esse impacto com a cidade, ela muda.
Você está entendendo? Ela mesma, ela vê que ela está irrazoável, que aquilo é irracional. Falta lógica no processo de pensar. Agora, tudo por quê? Porque ela não analisou antes. A gente nunca deve falar de uma cidade se você não foi lá e não andou nela. Você tem que ir falar. Isso aí é igualzinho aquele caso que eu já contei aqui para vocês, que eu fui a uma cidade do interior de Minas Gerais que eu não conhecia. Então eu tinha que fazer um curso lá. Então a primeira coisa, como eu não conhecia a cidade, eu fui olhar se havia alguma na Secretaria do Turismo, se tinha material para me dar os dados, mas eu achei muito insuficiente os dados. Então o que eu fiz? Levantei às 5 horas da manhã e percorri a cidade a pé, de cabo a rabo. A cidade não é muito grande. Então eu vi tudo que interessava, os principais bairros andando a pé, de manhã, junto com a pessoa comigo, por via das dúvidas, sei lá se eu era assaltado, qualquer coisa, um cara de barba, de idade, você sabe, a gente é presa, vítima. Então fui rodar. Aí eu sabia tudo o que tinha na cidade. Aí eles começaram a falar, mas o que você gostou? Eu falava tudo de bom. Agora depois, o que você achou errado? Aí eu desanquei com o processo de tudo que eu achei errado. E foi uma gargalhada geral as coisas que eu vi, que o povo não tinha visto. Uma delas, por exemplo, eu falei assim, olha, a cidade de vocês está muito avançada. Tem várias antenas, né, de alto nível para pegar tudo aí, essas antenas bem avançadinhas. Mas veja, na casa tal, e peguei meus papéis com anotações, na casa tal, rua tal, número tal, tem uma antena parabólica que a bananeira cresceu por dentro dela. E eu olhei, tem gente que está vivendo na casa, quer dizer. Outra coisa, não muito longe dessa casa, na rua tal, número tal, tem lá uma big de uma casa que eu olhei, está murada por todo lado e só tem uma porta para entrar. A porta tem 0,5 metro de largura. Então eu perguntei se ali vivia gente, ou se ali era algum depósito, alguma coisa. Ele falou, não, aqui é residência. Então veja, uma residência com a entrada de 0,5 metro de porta só. O resto era muro. Então assim eu fui começando a mostrar tudo que eu vi de coisa de interior. Você está entendendo? Para analisar. Ninguém pôde falar nada. Todo mundo teve que levar, como eu estava fazendo uma anedota, levar na piada, a gente brincar, mas falar a verdade. Porque se você vai lá para esclarecer certos pontos da consciência, a vida daquela cidade se torna importante para quem está falando. Você está entendendo o que eu estou falando? Então a primeira coisa, por exemplo, quando eu ia a uma cidade, não conhecia, eu ia visitar, isso é na Europa, no Oriente, em todo lado. Eu ia no local de turismo, centro de turismo, para ver todos os dados daquela cidade. A primeira coisa que você tem que saber numa cidade é ver o número de habitantes. Pelo número de habitantes você já sabe o nível de certas coisas, que tipo que é uma cidade média, uma mega cidade, megalópolis, você está entendendo? Uma metrópole, uma capital, você vai vendo tudo. Agora, isso todo lado. Por exemplo, na Inglaterra, uma vez eu fui fora para ir em Aylesbury, que é fora de Londres. Então peguei o trem, andei com aquela história toda, depois peguei um táxi lá na estação de trem, a hora que eu cheguei em Witham, que é uma cidadezinha do interior, pequenininha. Aí eu cheguei lá e falei assim, para o taxista, me leva aonde tem um centro de turismo, que eu quero todos os dados, livro que tem sobre Witham. Então ele me levou lá, eu peguei tudo e fui ver. Agora depois eu falei assim, agora eu quero ir em Lillis, que é um outro distrito fora dessa cidade, no outro lugar. Então com aquele mapa eu comecei a me colocar direitinho no lugar. Uma das coisas que eu vi no turismo é que lá tinha uma feira muito importante no interior da Inglaterra, para você ver o que eles comiam, o que eles vendiam na feira. Então o que eu fiz? Na outra viagem eu marquei para o dia maior da feira, para enfrentar a feira e ver como é que era. Você está entendendo? Com isso, eu fiquei doutor em Witham. Agora veja, raramente eu encontro uma pessoa que esteve nessa cidadezinha, mas eu sabia tudo de lá, porque junto dela tem lá esse bairro do Lillis, quer dizer, são os lírios, aonde tem uma antiga mansão grandona, que era um convento de freiras.
e que eles derrubaram o convento, e foi feito um negócio tudo em inglês, com jardim de inverno, coisa de fora, tudo, e aquilo virou um verdadeiro palacete, com 25 salões cheios de livros para vender. Então, a biblioteca impressionante de tudo quanto é tipo de livro do mundo inteiro. Livro usado, livros novos, livros raros, livros comuns, livros de todo jeito. Eu comprei um monte de livro do Brasil que lá é mais barato, na ocasião. A partir daquilo, quando eu descobri esse local, eu ia lá todo ano. Eu frequentei Lilles lá mais ou menos uns 10 anos. O dono da herdade daquele lugar todo ficou muito meu amigo, o povo todo lá. Eu conhecia tudo, foi um processo da Inglaterra. E outra coisa, eu chegava lá, tinha um cara da Rússia, um outro do Japão, um chinês, todo mundo procurando livros raros, difíceis, que não tinha ainda esse processo aí da internet, do jeito que tem, né? Amazon, esse outro mais aí. Você está entendendo, então, como é que é? Por que a gente, quando chega a uma cidade, você tem que saber o que se passa. Por isso que uma pessoa chegou a Foz, devia de ter os processos, tudo, com os kits, no aeroporto e na rodoviária, para dar para todo mundo, para saber o que tem em Foz. Gratuitamente, dá uns kits para a pessoa. E esse, então, é o que nós fazemos. Quando a pessoa vem aqui, a gente dá um kit para ela, um kit do CAEC. Então, isso também teria a ver com a subestimação da realidade que está logo a seguir, que é a Essa a subestimação falta é porque a pessoa é precipitada, é impulsiva. Ela tirou a conclusão antes da hora, sem saber nada. Julgou no escuro e errou. Você está entendendo? Quem é que está com o microfone agora? Quem é? Sim. Tudo bom? Aqui na paradoxologia, Sim. tem 3 itens aqui, estão bem feitos e tal. Só que, para mim, está um pouco teórico isso. Na prática, é meio difícil de despertar esse tipo Então, vamos examinar isso. O binômio paradoxal, perspectiva negativa, realidade positiva, decepcionante. Esse nós já explicamos, né? Agora, o binômio paradoxal, surpresa agradável, sensação desagradável. Sim, pelo seguinte, a pessoa tem uma surpresa agradável devido a uma sensação desagradável, é o paradoxo. Por quê? Ela, às vezes, quer uma coisa e encontra outra. Entende? Agora, a coisa mais séria que tem, a pessoa, às vezes, ela vai querer encontrar aquilo que ela pensou e ela encontra outra coisa. Então, a sensação desagradável, quase sempre, também pode ser dela reconhecer o próprio erro. Outra coisa, o paradoxo do melhor inesperado gerar frustração pela expectativa do pior. Isso é a essência disso aí. Mas isso aqui é difícil de acontecer, né? Esse Hein? terceiro item, não? Olha aqui, ó, lê lá depois a taxologia, que você vai ver isso acontecendo. Olha lá. Não tem nada de teórico nisso, é tudo objetivo, Não, prático, nesse pragmático. caso aqui é uma coisa que veio para melhor, inesperado. Normalmente a surpresa é agradável, né? Pois é, mas a surpresa agradável pode trazer decepção depois. Isso acontece na melhor família. E uma surpresa desagradável, ela pode trazer alegria depois. Isso é nas melhores famílias. Tá. Outra coisa aqui. O que é Homo sapiens turbatus? O Homo sapiens, você está lendo aí, frustratus, inordinatus e turbatus. Isso, turbatus quer dizer aquela pessoa que tem a turbação ou um processo de alteração no modo de pensar. É o turbatus. Alteração. Né? É justamente o que acontece com uma pessoa dessa. Tá, agora, não, beleza. Agora o segundo item, então, é o único que é positivo desses aí, mais positivo, não, menos negativo. Não, se você for olhar, todos eles são positivos, porque são esclarecedores. Não, sim. Sendo esclarecedor, todos eles são positivos. Não, mas no contexto. Né? Não, eu sei, entendi. No contexto eles são. Agora, esse inordinatus é o que não é ordinário mesmo. Né? Você quis dizer, né? Tem uns mais do que outros. Então, esse negócio de positividade, negatividade, sim, depende de onde o que varia é percentual, né? Eu sei. Agora, então, nesse caso aqui, o que o inordinatus é o cara que consegue aprender com erro, consegue... É aquele que vem. Agora, veja, aqui, ó, nós temos vários dentro dessa área. O ectópicos, ele é perfeito, o ectópico, quer dizer, ele está fora, ele é deslocado. Sim. Não, os outros eu concordo todos. Agora, o displicente, ele é displicente, que tirou uma conclusão precipitada. Vulgares, é o comum mesmo. Agora, por exemplo, o frustratus, ele tem uma frustração depois consigo mesmo. O que é bom é isso.
que a frustração é com ele, não é com a outra situação. O processo é com ele. Então é um processo totalmente cosmoético mesmo. Agora, inordinatos, é porque ele não tem disciplina, ele é desorganizado. Ah, sem ordem, então, não é que seja sem ordem, extraordinário. inordinatos. Ah, tá. Em latim, tem então mesmo. tá bom. Agora, turbatos é uma pessoa, no fim, por exemplo, o maior turbatos que tem é o desor, é o desorientado. Esse é o maior turbado que tem, é o obnubilado. Entende como é que é? Esse aqui é o turbado. Né? Ah, de turvo. Hein? É de turvo que vem isso, não é o turbado. Agora, o turbar é que turvou. A mente dele está turvada, escureceu, não deu, não pensou, acabou a lucidez. Enfim, baixou a noite e as trevas. Obscuridade. O nome é tenebras. Tá certo? Tá bom. As tenebras baixaram na cabeça do cara. No gibi, quer dizer, não, eu falei aqui da arte sequencial, sombra. É aquele cara que tem aquela chuva. Você está é. entendendo? De cúmulo nimbus, que é esse que derrubaram o avião em cima da cabeça. Gargamel. A pessoa tem aquelas nuvens que derrubaram o avião em cima da cabeça. Tá bom. No gibi é isso. Né? É o processo turbatus. Por exemplo, o Arlindo nunca é turbatus, tá certo? Vocês estão de acordo? Alguém aí vai dar o contra? Não, ninguém. Então tá certo. Pois é, nunca fica turbado. Ele está sempre imperturbável. Isso é o contrário, a imperturbabilidade é o contrário do turbado, está certo? Você, por exemplo, nunca fica imperturbado, ou perturbado, está certo? Você é imperturbável. Enfim, a maioria dos meus amigos está caminhando para ser serenões. Já tem um percentual grande de imperturbabilidade, está certo? De modo que vocês aqui já estão se conhecendo bem. O que mais tem? Quem é que está com o microfone? Tem mais alguém? Como é que é a situação? O que há? Está ligado, sim. Você poderia falar mais da relação da frustração com ansiedade ou o assodamento que você fala aqui? Não, isso aí é uma coisa que é consequência da outra, né? Mas como você liga essas duas pontas junto com a cosmoética? É a hora que a pessoa fica esclarecida. Uma pessoa, por exemplo, ela está precipitada, impulsiva, assodada, está afadigada, afobou. Vai chegar um ponto que ela vai ficar mais tranquila. Aí ela esfria o processo. Na hora que ela esfria, ela vai ver. Então aquilo às vezes dá uma frustração. Que ela viu que mais uma vez ela errou. Então lá vai ela pedir desculpas para as pessoas, aquele negócio todo. Então o processo dos mais sérios que tem nessa questão de afobamento, ou afobação, é a pessoa pedir desculpa depois. Então a gente pergunta para ela assim, no ano passado, em 2008, você foi preciso, dentro do seu relacionamento, seu círculo de relações sociais, pedir desculpas para alguma pessoa? Quase sempre a pessoa afobada tem que fazer isso, porque ela às vezes tem que continuar o trabalho com aquela pessoa, dentro do serviço, seja no comércio, na indústria, numa repartição pública. Então ela tem que pedir desculpa para poder continuar convivendo com a pessoa. A conviviologia exige essa reparação. Então seria nessas desculpas que entraria a cosmoética? Para eu entender melhor. Para melhorar, é isso aí. Sempre ajuda. Você queria falar alguma coisa? Outro dia você falou assim, que quando a gente reencontrasse uma pessoa pela primeira vez, era para tentar localizar essa pessoa, né? Isso, como que a gente pode, assim, começar a fazer isso? A primeira coisa é ver o nível de afinidade intelectual, pessoal, de convivência com a pessoa. E se a pessoa puder, depois ver o nível de interação parapsíquica com essa pessoa. Agora, a primeira coisa que a pessoa tem que examinar, quais são as reações que ela sente em si.
Aquela pessoa, ela provoca, ela gera quais reações no seu micro-universo consciencial. A sua psicosfera foi envolvida por essa pessoa, de que modo? Então é aí que a pessoa vai ver. E com isso ela pode entender mais as pessoas, diminuir as frustrações, não se precipitar com nada. A primeira coisa que uma pessoa tem que fazer num caso desse, ao ser apresentada ou ver uma situação dessa, é ter tranquilidade, serenidade. Se uma pessoa, por exemplo, ela encontra com outra numa festa e está aquela zoeira lá naquela festa, uma zona, como vocês gostam de falar hoje, os modernos aí, isso aí às vezes é problemático, porque ela não vai saber aquilatar ou sopesar o nível daquela personalidade que foi apresentada a ela. Então, isso tudo é difícil. A pessoa tem que ponderar, tem que saber, com calma. Agora, veja, quando você encontra com uma pessoa, às vezes você já tem dados sobre ela, você já conhece quem é, já sabe alguma coisa, já ouviu falar, já viu o retrato dela, já estudou alguma coisa que ela fez, já acompanhou algum serviço que ela prestou à comunidade. Estudo é sério. Isso aí você já tem uma visão do assunto. Agora veja, uma pessoa que você nunca teve ideia de nada, e que às vezes, por exemplo, ela tem relação com aquilo que você está fazendo. Essa então você tem que olhar com mais critério, mais detalhe, examinar mais as coisas. Tem lógica isso aí? Faz sentido para você? O problema é esse. Valdo, aqui na efeitologia se cita o efeito impactante da admissão do erro de julgamento. Podemos relacionar isso com o binômio frustração cosmoética autoculpa? Sim, até um certo ponto. Às vezes esse é um tipo, porque às vezes tem gente que ela se corrige logo e às vezes nem tem o processo de autoculpa. Ela não chega a um processo desse. A autoculpa já é um caso mais aprofundado, mais extenso, mais envolvente. Às vezes não tem nada. Não chega, não chega a isso. Tá certo? Tá. Tem pessoas que a gente convive e a gente vê que, assim, afetivamente, você tem uma afinidade com a pessoa, mas depois, ao longo do tempo, você vê que ideologicamente são formas de pensar muito diferentes. Então, você tem uma amizade, assim, do ponto de vista mais afetivo, mas a forma de pensar não, isso é porque a vida atual não é a mesma. No passado era uma coisa, atualmente é outra. Isso tudo pesa, porque as pessoas mudam. Outra coisa, as pessoas podem mudar para melhor ou podem mudar para pior. A hora que você vai ver uma pessoa, você tem que analisar. Se houve mudança, foi para melhor ou para pior? Aí é você que tem que examinar. Então essas coisas são inevitáveis. As consciências são complexas, né? Não são fáceis, não são simplórias, não são simplistas. Tudo que analisa em matéria de consciência é sofisticado, é um processo complexo. A gente tem que ponderar mais, não tem jeito. Escuta, então nós estamos mais ou menos no horário, nós podemos? Queremos lembrar para, por favor, verificar que os celulares estiverem desligados, aproveitar os momentos dos intervalos para sair, ir ao banheiro e evitar se mexer durante o próprio experimento. Obrigada.
Só lembrar a todos que temos aí um tempo para debate, especialmente para quem participou aí, quiser relatar ou debater, discutir sobre os experimentos realizados. Uma lembrança importante também, esse é o 20º experimento, né, do arco voltaico. Durou aproximadamente 25 minutos, não é isso? Sr. Valda, a gente pode dar um recado antes? A gente pode dar um recado? Pode dar. A gente queria pedir para as mulheres evitarem de vir de salto no dia do arco voltaico. Se vai entrar no sorteio, para vir com a roupa adequada, porque aqui tem uma chapa de aço que é móvel, tem a escadaria, né? Vocês estão saindo bem descoincididos, então cuidado com isso. Esse aí foi o 20º que nós fizemos, né? Eu acho que com isso nós já demonstramos bem o que é o arco voltaico com a maioria, que era isso que a gente queria. Segunda-feira em diante nós vamos atender só 10 pessoas, para acabar com os papas arco voltaico. É porque tem muita gente que está repetindo, que entra na onda. Então vamos reduzir isso, que é para a pessoa dar mais valor para o seu próprio auto-parapsiquismo, não ficar na dependência de outros. Isso aí não é bom. Senão eu estou sendo conivente com essa história que não está certo. Agora, o enumerador é que me chamou. Eu nem sabia que hoje é o 20º. Ele tinha falado, mais ou menos quando chegar lá, 20, nós vamos reestudar o processo. Então, segunda-feira você já sabe, tá certo, Cris? São só 10, tá certo? Vocês estudam. Você não tem uma ideia. 20 vezes 20 são 400 pessoas que eu atendi. Quantas são de fato e quantas repetidas? Vocês não têm ideia, né? Como vocês calculam? Então faz o cálculo para mim, só para eu ter um percentual. Isso aí é interessante. Agora, ó, isso é da natureza humana. Eu não estou censurando ninguém por causa disso, nem nada. Isso faz parte do serviço. Mas agora, o que eu quero é, afinal de contas, nós não estamos falando Atares, se esclarecer, né? Tudo tem que levar as vias de fato e clarear a situação. Não tem lógica isso que eu estou falando? Ô, João, você está de acordo? É a vida. O que vai fazer? Agora, não posso ficar aqui com papapasses ou a situação. Isso aí não é correto para mim. Porque a pessoa, ela fica igualzinho como se eu fosse uma muleta, como se eu fosse uma prece, como se eu fosse a vela acesa, entende? Alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, eu virei uma muleta para certas pessoas, isso não é bom. A pessoa tem que saber como é que é e depois ela tem que fazer, através da exteriorização de energia, do EV, ela superar a si mesma. É o auto-parapsiquismo que a pessoa tem que levar, e não o hétero-parapsiquismo da outra pessoa. Agora, a mão, se a gente deixar a coisa mais à mão, você sabe, tudo que é grátis. Aqui uma boca livre de arco voltaico, não paga nada, entende? Então, isso é mais do que normal, né? A gente entende. Mas agora, vocês estão vendo por quê, né? Com 10 pessoas, já vai ser possível fazer mais uma, vamos dizer, seleção, triagem, etc. Tal. Que o povo vai ficar até sem graça. Não, eu já fui, vamos dar a vez para o outro, tal. Porque você, né? Está entendendo? Professor? E com isso as pessoas vão entendendo o que se passa. Esse foi o segundo arco que eu fiz, né? Esse foi o segundo arco voltaico que eu participei. Não, tem gente que já fez mais do que isso. Não, 3, 4. Sim, só que do primeiro foi bem chato, assim, porque eu não senti nada, praticamente. Então. E agora foi excelente. Eu acho que se eu ficasse mais uns 5 minutos, eu ia sair volitando. Né? Foi mas é que você andou melhorando, você começou a fazer dieta, começou a se repensar o processo do consumismo. O que o senhor sentiu alguma Aquele coisa? dia que eu te encontrei. Não, aquele dia na lavanderia, não era compras, era lavanderia. Ele me encontrou no shopping, eu estava com muita sacola. Mas veja, mas não interessa, mas tem compra atrás. Mas era lavanderia, mas tem o processo de consumismo. Não, tem compra. De lá para cá você andou melhorando. Aquele dia não era, mas tem compra. Mas de lá para cá já melhorou muito a situação. O senhor sentiu alguma coisa também? Não, melhorou, porque você estava fazendo evocação. Você está entendendo? Isso tudo parou, melhorou. Como assim evocação? Evocação desse povo.
estavam chupando a sua energia através disso. Agora, isso com o tempo poderia prejudicar até seu serviço. Evocação do consumismo, essa coisa toda? Comida, bebida, loucura, excesso de peso, falta de exercício. Você é viva nisso. Como é que é? Comida, sim. Comida. Você não tem desculpa, não há escusa. Não, eu sei. Aqui, com ela tem que falar bonito, porque ela entende tudo de português, né? Então tem que falar escusa, etc, tal, alto nível, senão não dá certo. Era isso, né? Senhor... Mas não, tá tudo certo. Quer dizer que hoje você sentiu bem, Poxa, né? Vida, clareou tudo, foi muito né? bom. Você estava com bloqueio. Quando eu te encontrei lá, eu falei isso. Sim. Eu vi que estava. Mas agora é outra pessoa, melhorou. Agora, você veja, a melhor pessoa pode ficar péssima. A péssima pessoa pode ficar ótima. Isso aí tudo depende da condição, o que ela faz. Por isso que é importante mexer com as energias. Mas é a vida. O que nós vamos fazer? É o jeito. Mas olha, tem mais alguma coisa pendida aí, ou pendente, ou que a gente possa clarear mais o processo? Está tudo bem? Professor, aqui Sim. mesmo. Eu também estou no mesmo caso dela, hoje é meu segundo, né? E eu também procuro evitar para dar chance aos outros. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: eu estou com alguns problemas de saúde que eu ainda não cheguei num diagnóstico. Estou mapeando, vou num especialista, vou no outro, e agora eu acho que eu vou chegar nesse diagnóstico. A minha pergunta é: você percebeu alguma coisa que possa colaborar nisso? Não, eu só vi que teve uma hora que eles mexeram mais com a energia mesmo para limpar, para valer alguma coisa. Você está entendendo? Agora, saiu da cabeça para baixo. Aqui o processo foi mais na cabeça, mas para baixo. Agora, mexeram muito dessa vez, mais do que da outra. Engraçado, eu senti mais na outra do que hoje. É que hoje foi mais sutil. Não, é porque eles estão agora já enxaguando o processo. Quando é assim, enxaguamento. Está enxaguando. Entende isso? As coisas existem. Você vai conseguir, faz força lá. Esse negócio de diagnóstico tem que examinar. Às vezes também a pessoa está procurando um diagnóstico de uma perturbação, um transtorno, um distúrbio, que não tem valor nenhum, né? Coisa à toa. Tudo isso tem, precisa examinar, porque às vezes é bobagem, é uma coisa superficial. Entende? Às vezes é uma dor reflexa, uma coisa assim, isso tudo é bobagem. Tem que examinar bem. Agora, hoje a medicina está com muito diagnóstico, muita coisa, acaba chegando lá. Professor, antes e durante o atendimento, esse lado esquerdo do pulso, uma dor terrível. E no coronochakra e na nuca. O senhor viu alguma coisa nisso? Foi mais ou menos isso, vocês andaram limpando você. Agora, pegou daí para o corpo inteiro depois. Agora, mexeram na nuca, assim, o que você está falando foi. E no pulso esquerdo? Aí é por causa do reflexo da coluna, é uns processos aí, que é o processo do hemisfério direito. Esse é o segundo? O mexer no hemisfério direito, que é o processo aí que você está sentindo na mão. Mas em linhas gerais eu estou mais ou menos... Não, está bem. Tirar bloqueio que havia em você sobre esse aspecto. Isso aí pode ser que vai. Agora deslanchar, vai abrir. Tá certo? Tudo bem. Ele é tranquilão, é bom. Mineiro, né? Mineiro você está Ele é bom. Essas coisas. O que é que tem mais? Tem mais alguma coisa? Como é que nós estamos na situação? Tudo bem? Mas o processo de energia, às vezes, dentro desse problema que nós trabalhamos aqui, hoje, por exemplo, foi tudo muito fácil. É mais do que na última segunda-feira. Entende? Porque estavam só local, eles não trabalharam muita coisa fora. E o problema vamos dizer assim, os impulsos, os processos, você está entendendo? Emissões estavam muito fortes dessa vez. E eu tinha hora que eu estava até com medo de mexer com a mão, porque ia pegar em coisa que estava materializada na frente. Entendeu? A situação você fica até segurando. E eu estava bem consciente de tudo. Hein?
É porque você pega a ectoplasmia, que o negócio está denso. Você está entendendo? Mas você tinha... Chega num ponto, eu não quero mexer naquilo que eles estão mexendo, que o processo é de massa, né? Eles estão limpando aquilo ali, através do material. Mas estava muito substancializado, você está entendendo? Corporificou. A coisa estava mais densa, bem sério, hoje. Os Arcos, alguma ideia ou alguma coisa relacionada com curso intermissivo hoje? Não, eu não entro nisso, né? Aqui eu não posso, não tem chance. Não há essa oportunidade, porque você está totalmente dentro de uma máquina. Escuta, arranja aí uma máquina para você entender isso. O que é? Precisa de ver uma experiência que você tenha de alguma coisa que mexa com você, que tem, por exemplo, um fluxo de alguma coisa e que faça barulho. Por exemplo, vamos supor uma coisa bem grossa. Esse negócio de enxugar o cabelo com aquele negócio, é aquilo. Agora veja, você com aquilo, é o que eu estou. O meu caso aqui é esse. O negócio passa na minha cabeça como se fosse aquele barulhão. É uma fábrica que está em funcionamento. Está produzindo a toda. Sim, mas às vezes... Agora, aquilo é o seguinte, é só colocar a mão, na mesma hora começa. Eu tiro, para. Tudo é automático. Entende? Não, isso eu entendo, mas às vezes você fala assim, percebi a consciência tal, fazendo tal coisa, trabalharam tal negócio. Não, tem coisa que às vezes não dá para perceber. Hoje, por exemplo, eu estava muito envolvido em tudo isso. E notando o processo. Uma outra coisa, você fecha os olhos. Você fechando os olhos, você não está vendo nada. Mas se você quiser, você olha que você vê alguma coisa dentro do próprio olho, que é a chamada cortina da pálpebra. Entendendo? Às vezes, numa condição dessa, se eu estou ali, eu vejo os processos, tudo é energia na hora. Por exemplo, Valdo, uma coisa que... A hora que eu quero ver o processo, que eu sintonizo, que você fecha, você não está vendo nada, você não está pensando em enxergar. Agora, veja bem, eu penso em enxergar, eu começo a ver o que é que tem, que é o problema dentro do olho aqui. Valdo, uma coisa que... Às vezes, nesse ponto, às vezes eu vejo alguma coisa de energia. Agora vai. Uma coisa que acontece comigo, por exemplo, nas dinâmicas, quando a gente trabalha com clarividência, ou no acoplamentário também, que eu sinto e vejo mais coisas com o olho fechado que aberto. É uma coisa meio mas estranha. agora é preciso examinar, porque quando a pessoa só vê assim, aquela evidência ainda é pobrezinha. Às vezes tem muita imaginação dentro do processo, e o processo da imagem é o processo da clarividência pictográfica. Então é bom que você está vendo, por exemplo, a aura da pessoa ali, uma coisa bem forte. Você fecha os olhos, você continua vendo do mesmo jeito. Você abre o olho, está tudo do mesmo jeito. Então é a clarividência real, quando a pessoa tem certeza, é a hora que ocorre isso. Independente da pálpebra, não tem nada a ver com isso. Se eu deixo o olho aberto, eu vejo. Eu também vejo as coisas. Mas se eu mas fecho, o problema agora é casar as duas coisas. eu me concentro mais e enxergo mais. Entendeu? E normal, claro. Agora, chega um certo ponto que você não precisa de ver assim, né? Que a hora que vem a dimener, que você começa a ver tudo, aquilo embaça e você vê como se fosse uma paisagem. Já não é só aquilo local que você está vendo, você está vendo tudo, grande. Aí a coisa muda de figura. Então, clarividência, a pessoa tem que vivenciar, você está entendendo? E acumular as vivências. Até ela fazer discernimento, fazer a triagem, a seleção das sensações, dos fatos, como é que ocorre, de que modo que é. Isso tudo muda. Valdo, como se chama esse fenômeno de, por exemplo, a pessoa estar fazendo alguma coisa, alguma atividade em casa ou em algum local e vem uma certeza íntima de alguma coisa, né? Que seria uma intuição. Mas aquilo acontece no mesmo dia. Isso é uma coisa que acontece muito comigo ultimamente. Sim, mas isso é precognição, simulcognição. Precognição? Simulcognição, isso é normal, né? Isso aí é porque você está dentro, está mais atenta com o holopensene da sua vida. Uma pessoa, por exemplo, ela pode estar mais atenta na atmosfera de vida dela ou não. Ela está mais autoconsciente, mais lúcida dessa atmosfera ou não. Quando ela começa a ficar mais lúcida, ela percebe as ocorrências que existem ali dentro. É a atmosfera dela. Nós todos vivemos dentro dessa bolha de cognição.
Ela pode ser maior ou menor. Ela pode ser mais intensa ou mais rala. A gente pode ter mais consciência dela ou menos. Tem gente que não tem consciência de nada disso. Tem gente que tem consciência só do bolso, a hora que tem que mexer no dinheiro, mais nada. Então, só pensa no processo físico, básico, do corpo, da situação, não pensa em outra coisa. Então, isso varia muito. Agora, a clarividência, ela vem, vamos dizer, passando por cima de tudo, é um rolo compressor terrível, porque altera toda a vida humana para ver outra condição. Há como se fosse uma intrusão de tudo. Para ser boa, ela tem que ser pacífica, cosmoética, sadia. Então, isso tudo exige energia, exige acuidade, exige predisposição fraterna da pessoa. Não é fácil. Por isso que, às vezes, tem tanta incongruência naquilo que o povo vê. Sovaldo, você podia falar um pouco mais sobre a clarividência viajoura e a projeção mental, que outro dia o senhor comentou? Que eu tinha entendido que não necessariamente era projeção mental. Não, é uma projeção do corpo mental, é do mental soma. Sempre. A verdadeira mesa grandona é o seguinte: você sai daqui, vai lá ver as coisas e torna a voltar instantaneamente. Aquilo é em alguns segundos. Agora, conforme a situação, aquilo pode demorar. Mas às vezes a clarividência é assim, vai e volta. Vapt-vupt, como eu chamo. E aquela hipótese, se eu não estou enganada, acho que no Projeciologia tem alguma coisa sobre a questão da projeção desse frontochakra. Sim. E isso seria um tipo mais fraquinho, mais Não, o frontochakra é mais local, não é igual à clarividência viajoura. A clarividência viajoura, eu penso numa pessoa que está em Pernambuco. Daqui a pouco eu estou lá, instantaneamente volto, eu fico sabendo de tudo. Agora, eu já fiz experiência disso, tudo quanto é jeito. Agora, veja, isso é superior, a meu ver, do que a visão remota. Mesmo a visão remota, do jeito que eles fazem, é uma coisa bem parecida com isso, é um tipo de clarividência assim. Mas agora, a clarividência viajoura, dessa, autêntica, grande, ela é muito séria. Porque você identifica as coisas pelo mental soma, você não está vendo só a emoção da pessoa, qualquer coisa. Você vê todo o holopensene dela. O que está ocorrendo ali dentro? Isso instantaneamente. É como se fosse um diagnóstico instantâneo, na hora. Então, é um absurdo, às vezes, o que a gente pensa nisso. Agora, essa visão remota, assim, de ver um objeto ou uma cena... Isso aí tem muita indução, mas é real. Mas isso é mental soma também? Coisa, às vezes, depende do nível. Agora, veja, existe visão remota de alta transcendência, que as coisas checam tudo, etc. Tudo é dentro desse universo da clarividência, né? A clarividência, ela é a visão, vamos dizer, paraconscienciométrica de tudo. Então, pensa bem, o certo da clarividência seria a pangrafia. Então, por exemplo, a clarividência pangráfica é que interessa. Então, todos os fenômenos, eles estão conjugados para mostrar o mesmo objetivo. Aquilo clareia muito mais do que qualquer outra coisa. Agora, a clarividência é isso. Então, por exemplo, a clarividência, eu sempre achava isso, desde rapazinho, achava impressionante o seguinte: você chega perto da pessoa, você tem retrocognição que ela nunca teve, e a retrocognição é a dela, não é a sua. Você vê qual foi o papel, o role, que ela desempenhou no drama com você. Não é o seu role, o papel que você desempenhou, mas o dela. Eu ficava, você está entendendo? De vez em quando eu ficava chateado comigo, assim, mas uma coisa tão transcendente dessa, isso aí resolveria um monte de situação na vida da gente. Por que o povo não tem isso? Então, a clarividência correta, a mais avançada, é esse tipo. A hora que você entra na holobiografia da pessoa, sendo uma coisa que ela nunca acessou com consciência aqui na vida humana. Isso é um absurdo. Então, por isso que a gente fala, tem certas horas que o processo de parapsiquismo é terrível, que você fica sabendo mais da pessoa, quem ela é, do que ela. Como é que fica isso? Isso é um poder terrível que você pode ter perante a pessoa, contra a pessoa, sobre a pessoa. Vocês estão entendendo?
Como é que fica isso? A gente tem que estudar muito para ver como é que faz. Por isso que é o seguinte, quando eu chego perto de uma pessoa, principalmente quando essa pessoa ela é ectoplasta ou já, vamos dizer assim, versada nos processos de parapsiquismo durante algumas décadas, tudo isso. E eu começo a entrar na história, e começo a ver coisas da pessoa, eu me reprimo. Eu começo a ficar mais quieto, só para o urubu observar o que se passa. Porque às vezes, quando acontece isso, é para a gente ver coisa que ela está interpretando errado. E se você vai falar, você tem que ter muito cuidado. Porque a pessoa sabe o que é que está se passando. Ela pode ver o que é a situação, como é que é. Então, é um senhor problema. Está entendendo? Quando o senhor fala que se reprime o seu parapsiquismo ou não fala para a pessoa? Eu me reprimo, quer dizer, do ponto de vista, eu não fico extrovertido. Eu fico normovertido. Você está entendendo? Eu não fico no meu normal para expor um processo que eu abro o jogo de tudo. Então, é uma repressão para a normoversão. Você está entendendo? Eu fico naquele nível de stand-by. Urubu servando mais do que relatando. Então, isso às vezes ajuda mais. Agora, eu aprendi isso. Porque senão acontece aquelas bobagens que já me aconteceram tantas vezes. Vem o cara, apresenta a mulher, fala assim, mas eu gostei muito da sua esposa, a aura dela, linda, como é que é? Que eu vi logo que tinha aura junto de vocês. E não era a esposa do cara, era a namorada dele, quer dizer. E eu fico aonde nessa altura dos acontecimentos? Você está entendendo? Agora, o pior é isso, é você bancar o bobo por não ter informação social. Você está entendendo? Você tem só informação extrafísica. É terrível tudo isso. Eu já passei por todos esses congestionamentos, que são... congestionamento. Dá uma congestão consciencial. Você está entendendo? Na pessoa. Dá um troço. É horrível. Então, essas coisas todas, a gente põe um pé na frente, outro atrás. Vai devagar quando... Está entendendo? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 16 votos online, 6 perguntas respondidas online, 15 perguntas presenciais, 71 assinaturas no livro de presença, 7 praticantes da técnica de Invexis, 20 experimentos do arco voltaico. Hoje vamos ter 2 recados, Eliana Acoplamentário, Maria Côncios. A eleição do verbete para amanhã. Arbitrariedade somática, demagogia, ectopia consciencial, efeito, egokarmalogia, enumeração generalizada, equívoco, garantia evolutiva, inteligência, inteligência técnica, intencionalidade continuada, nulificação da infância, para excursão interplanetária, teleguiado autocrítico. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los para o próximo Acoplamentárium, que vai acontecer 17, 18 e 19 de julho. O tema que estaremos debatendo será sobre a anticonflituosidade, com o professor Moacir Gonçalves e o professor Alcir Alves. Lembramos a todos os teletertulianos que se encontram em outras cidades que, ao viajarem, verifiquem se não tem nenhum tipo de sintoma de resfriado. Se tiver, é preferível ficar em casa. Não tendo, viagem com máscaras. Estaremos recebendo sim, mas pedimos que vocês estejam atentos a esses procedimentos. Chegando aqui, vocês terão um médico para atendê-los. Passarão por uma consulta médica antes de participar do Acoplamentárium. Mas pedimos que venham caso haja interesse, ok? Tendo interesse, então, 045 35 25 26 52. E convidamos também todos os voluntários da CCCI. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Conscius, eu quero aqui comunicar o curso Voluntário Cobaia do Conscienciograma.
E quero hoje também fazer uma chamada para os tertulianos, teletertulianos, que são voluntários de outras cidades, que é uma grande oportunidade para que venham até Foz do Iguaçu para compartilhar com a gente aqui no despojamento para a interassistencialidade, né? E dar e receber feedback. Bom, o curso vai acontecer no dia 24 e 26 de julho. Começa numa sexta-feira às 19 horas e vai terminar no domingo às 12 horas. E o investimento é R$ 120 para os voluntários de Foz do Iguaçu ou 2 de 65. Para os voluntários de fora é R$ 160 e 2 de 85. As inscrições já estão abertas aqui na recepção do CAEC e vocês podem fazer contato pelo telefone 045 3525-2652 ou então eventos@consus.org.com.br. Obrigada. O VVT para amanhã é para excursão interplanetária com 7 votos. Obrigada e boa tarde a todos.